Graça e paz, amados irmãos. Nós meditaremos na noite deste dia nesse tema, entendendo a ira de Deus e o sacrifício que Cristo realizou. Dois textos, vamos primeiro abrir em Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos capítulo 1, verso 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Aí mais à frente, capítulo 5 também de Romanos, versículo 8, diz assim, Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, os textos aí já lidos, Romanos 1, 18, 5, 8. E, meus irmãos, minhas irmãs, a nível de introdução, é importante dizer que o assunto da pregação desta noite, neste momento, eu particularmente, eu acredito que não seja um dos mais populares no meio cristão da atualidade. Não é um assunto popular, não é um assunto que se prega constantemente sobre ele. Isto porque os textos que acabamos de ler falam da ira de Deus que se manifesta do céu contra toda impiedade. Romanos 1,18 fala sobre isso. A ira de Deus que se manifesta do céu contra toda impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E é isso mesmo, meus irmãos, minhas irmãs. Os textos, eles falam do amor de Deus por pecadores também. O segundo texto, Romanos 5,8, aborda o amor de Deus beneficiando pecadores. Um amor em uma dimensão tal que chegou ao ponto de Jesus ser enviado para morrer por esses pecadores. É o que nos diz Romanos 5,8. E aí, no contexto que Paulo coloca o texto sobre a ira, Romanos 1,18, Paulo ali, ele vai prosseguir afirmando a pecaminosidade dos gentios e a pecaminosidade dos judeus. Enfim, Paulo, ele deixa muito claro no capítulo 1 de Romanos que toda a raça humana é pecadora. Toda a raça humana está infectada pelo vírus do pecado. E é justamente por causa do pecado do ser humano que do céu se manifesta a ira divina. E quando eu disse na introdução, e ainda estou nela, nas primeiras frases, que não é um assunto tão pregado, abordado, é porque não se fala hoje com muita frequência sobre a ira de Deus. Hoje o lema do momento é abordar o aspecto do amor de Deus, o que é um fato. Por isso eu escolhi os dois textos. Romanos 1,18 é muito claro quando aborda a ira de Deus. Do céu se manifesta a ira de Deus. Romanos 5,8 vai mostrar que Deus é amoroso. Então, se nós queremos realmente vivenciar um cristianismo equilibrado, nós temos que abordar os dois aspectos. Não basta apenas preconizar cotidianamente que Deus, ele é amor. É um fato. Mas isso é você valorizar apenas um aspecto do caráter de Deus. Deus também é justiça. E por ele também ser justiça, manifesta-se a ira dele. E a ira de Deus se manifesta do céu por causa do pecado do ser humano. Nesse instante, quem sabe aqui entre nós, não verbalizando, mas pensando, ou quiçá, talvez nos assistindo pela nossa transmissão, ou ainda
outros que nos escutam aqui na nossa vizinhança, aonde está agora chegando a minha voz. Quem sabe então alguém esteja se perguntando: ok, pastor, mas o que significa a ira de Deus? O que é a ira de Deus? Neste caso, em uma definição muito simples e fácil de ser compreendida, eu respondo que a ira de Deus significa a reação dele contra o pecado, a qual o leva a castigar o pecador. A ira de Deus nada mais é do que a reação dele contra o pecado. E essa reação contra o pecado leva ele, então, a castigar o pecador. Ou, nas palavras de um escritor já falecido, A.W. Pink, a ira de Deus é a eterna ojeriza dele, Deus, por toda injustiça. Sendo assim, ainda citando outro escritor, a ira de Deus é o resultado dele ser justo. A ira de Deus se manifesta porque Deus é justo. Deus é amor, sim, mas o fato dele ser amor não faz ele tolerar o mal. Ele ama, mas ele aborrece o mal. Então, sendo assim, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, encontramos as seguintes declarações. O profeta Miqueias, na profecia dele, no capítulo 7, versículo 9, a parte A, disse assim: sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Notem, em outras palavras, o profeta estava dizendo que a consequência do pecado era a manifestação da ira de Deus. Ele diz: eu sofrerei a ira do Senhor. Ou seja, Deus vai se manifestar desfavorável a mim, como consequência do meu pecado, porque eu pequei contra ele. Mas, ainda é necessário dizer que a ira de Deus, ela se manifesta temporariamente e também será manifestada eternamente. Ela tem um aspecto temporal, que vem como disciplina, como castigo temporal, chamando os pecadores à sensatez, ao arrependimento. Mas no final dos tempos, ela vai se manifestar de maneira definitiva sobre todo aquele, toda aquela que não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se não, vejamos, o apóstolo Paulo, ele também escreveu aos cristãos em Éfeso. E na oportunidade que ele escreveu aos cristãos em Éfeso, ele disse àqueles cristãos que eles eram filhos da ira, como os demais. Porém, o apóstolo Paulo diz assim: antes da conversão, antes de vocês se renderem a Cristo, antes de vocês aceitarem Jesus como Salvador pessoal, vocês eram filhos da ira. E note, como os demais. O que ele está dizendo aí é: todo aquele que ainda não aceitou a Cristo está debaixo da ira de Deus. Ele é um filho da ira. Aí é uma maneira de falar, uma figura de linguagem para dizer, está vivendo na contramão da vontade de Deus. E embora Deus, pela sua graça comum, manifeste também o aspecto da bondade, da generosidade, porque mantém e sustém esse pecador de pé, Deus também se manifesta de forma irada, o disciplinando, o castigando. E se ele não se arrepender, no dia final, ele sofrerá a manifestação da ira de Deus por toda a eternidade. Notem, o apóstolo Paulo aqui, quando ele escreve aos Efésios e diz que eles eram filhos da ira, ele coloca no passado. Eram. Não são mais depois da conversão. Todavia, os que não viessem a Cristo continuariam sendo filhos da ira. E aí você diz: pastor, será que realmente é assim? Porque eu sou acostumado a ouvir que Deus me ama, que Deus realmente está o tempo todo preocupado comigo.
É quase que uma bajulação do ser humano, onde Deus serve como se fosse uma pessoa, aquela benevolente o tempo todo, que não tem critérios e que manifesta apenas o seu amor, independente do comportamento humano. Não é isso que a Bíblia ensina, não. Ao contrário, palavras do Senhor Jesus em João capítulo 3, verso 36, a parte B. O Senhor Jesus falou assim: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Antes, a parte A está falando daquele que crê. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Mas aquele que se mantém, note que é um aspecto de continuidade. Ele é rebelde e ele não se arrepende, ele continua rebelde. Ele ouve a exortação, ele ouve o chamado ao arrependimento, mas ele faz pouco caso. Ele se mantém rebelde contra o Filho. E aí, esse se manter rebelde contra o Filho, que não verá a vida, o Filho aqui é Jesus. E o manter-se rebelde ao ponto de não ver a vida, é porque ele morre na rebeldia. Ele morre sem se render a Cristo. Então ele se mantém rebelde contra o Filho e não verá a vida. E a consequência é, mas sobre ele permanece. Por quê? Já estava em vida. Na rebeldia dele, dela, a ira de Deus já estava sobre ele, sobre ela. Mas agora ele não verá a vida, porque ele morre na rebeldia, e sobre ele e ela permanece a ira de Deus. Não é que a ira de Deus vai chegar depois que ele morre, não. A ira de Deus continuará. Ela vai só se manifestar de maneira definitiva na vida dele ou dela, que morreu sem se converter a Cristo. Então, notem, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sendo assim, como alguém já disse, a ira de Deus revela que somos pecadores. Mas o amor de Deus em Jesus Cristo revela que nós somos amados. Então, a ira de Deus revela que nós pecamos contra ele, mas ele vem a nós, como diz Romanos 5:8. Ele prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. E quando nós então nos rendemos a esse amor, então ele diz assim: vocês são amados, eu amo vocês. Dito isto, eu quero afirmar, conforme eu já disse no início, que o tema da nossa mensagem, eu repito, é entendendo essa ira de Deus e o sacrifício que Cristo realizou. E aí, isso posto, é de suma importância a gente entender o seguinte, irmãos. Com relação à ira de Deus, o Senhor Jesus exerce 3 funções ao mesmo tempo. Jesus exerce 3 funções ao mesmo tempo no que diz respeito à ira de Deus. Uma função tem a ver com ele próprio. Outra função tem a ver com os filhos de Deus. E ainda uma terceira função que ele exerce tem a ver com os ímpios que não se converteram a ele. Se não, vejamos. Com respeito à primeira função, Jesus é o recebedor da ira de Deus. Essa ira condenatória por causa do pecado, essa ira foi derramada sobre a pessoa bendita de Cristo na cruz do Calvário. Lá na cruz, o Senhor Jesus recebeu o cálice da ira de Deus. Então ele tem essa função já cumprida. Ele recebeu a ira de Deus. Com respeito, então, à segunda função dele, ele é o salvador da ira. Por quê? Porque à medida que ele recebe a ira no corpo dele, na vida dele, ele nos salva dessa ira cair sobre nós. Porque a ira que era para cair sobre nós, ele recebeu na sua própria carne, na sua própria vida. Então ele se torna o salvador de todo aquele, toda aquela que crê nele. Todo aquele que crê em Jesus, então ele não mais está debaixo da ira de Deus, nunca mais receberá a ira de Deus, porque Jesus já recebeu no lugar dele. Então, para quem é cristão, a gente não fala em castigo, a gente fala em disciplina do Senhor. O Senhor sim nos disciplina amorosamente,
mas nunca mais iremos pagar pelos nossos pecados, porque os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário, quando Cristo recebeu ali o cálice, repito, da ira de Deus. E com respeito à terceira função, Jesus é o aplicador da ira divina na vida dos ímpios. De um lado, ele é aquele que recebe o castigo, a ira. Por receber o castigo, ele está livrando ali, quando ele recebe, todo aquele que crê nele, não é mais castigado, não é mais alguém que vai ser punido definitivamente. A ira que era para cair sobre o pecador foi desviada para Cristo, mas aquele que se mantém rebelde, lembre de João 3,16. Aquele que não crê nessa mensagem, que se mantém rebelde, ele ainda está debaixo da ira de Deus, porque ele não crê em Cristo. Só a partir do momento que ele crê em Cristo, aí, como Paulo disse, era filho da ira, já não é mais, porque agora crê em Cristo. Tem seus pecados perdoados. E avançando um pouco mais, vamos entender um pouco mais sobre essa questão. Com respeito a si mesmo, Jesus é o recebedor da ira divina. Algumas coisas devem ficar gravadas nas nossas mentes, irmãos, irmãs, aqueles que nos assistem. Nessa pregação, algumas coisas devem ficar gravadas em nossas mentes. Precisamos entender, ou pelo menos lembrar, de que Deus, por necessidade da sua própria natureza santa, Deus precisa fazer com que a sua ira caia sobre o pecador ou sobre alguém que tome o lugar do pecador. Porque eu repito, Deus é amor, mas Deus é justiça também. E a sua justiça não vai fazer com que ele deixe passar o aspecto do pecado do ser humano. Então, por necessidade de quem ele é, ele tem essa necessidade de punir. E aí, ou ele vai punir na pessoa do próprio pecador, ou de alguém que se colocou ali entre ele e o pecador para receber essa punição. Que essa é a função de Cristo. Ele se coloca entre Deus e o pecador, e ele recebe na sua própria vida a punição que vem, a ira de Deus que cai sobre ele, livrando assim o pecador arrependido dos seus pecados. Sendo assim, Cristo tomou o lugar de pecadores. Dizer que Jesus é o recebedor da ira é dizer que ele tomou o lugar de pecadores. Ele foi o representante daqueles que o Pai lhe havia entregado. Ele foi o que nós chamamos em teologia o fiador de superior aliança. E como tal, teve de arcar com todas as responsabilidades legais daqueles a quem ele representou. Resumindo, Cristo pagou a conta de todo aquele que nele crê. Há um débito que o pecador tem, que ele não consegue pagar por si próprio. E aí Cristo veio e na cruz do Calvário pagou a conta de todo aquele que nele crê. E como isso aconteceu? Ele assumiu voluntariamente a função de redentor. E ele teve que pagar a penalidade de todos os pecadores pelos quais ele morreu. Ele redimiu todo aquele pelo qual ele morreu. E se você então crê que Jesus morreu por você, dê provas disso. Declare com a sua boca, creia no seu coração e dê passos largos para que isso seja realmente confirmado como uma verdade. Quando você, de fato, se ainda assim não o fez, professa a sua fé, se batiza, torna-se membro e apto para participar desse momento, onde você vai justamente lembrar o que aconteceu, quando você então ceia. Então, quando você ceia, tem significado, porque você está dizendo, ele tomou o meu lugar. Ele é o pão do céu que desceu, tomou a forma humana, e então eu estou ligado a ele, e eu me alimento dele. E então, quando eu pego o pão, eu estou dizendo assim, ele morreu no meu lugar, sua carne foi
ensanguentada, seu corpo foi de fato triturado ali, moído, como diz o profeta Isaías, no meu lugar. Quando você toma o cálice, você está dizendo: o sangue dele me purificou de todo o pecado. O sangue dele me lavou completamente. Você está dizendo: a conta foi paga. A conta dos pecadores foi paga porque Deus fez cair sua ira sobre seu Filho encarnado, Jesus Cristo. Ao ponto que o profeta Isaías diz: o castigo que nos traz a paz, em Isaías 53, que caiu sobre ele, fazendo com que por suas pisaduras fôssemos sarados. Então, nesse caso, meus irmãos, minhas irmãs, foi a manifestação da ira, da ira do Deus, 3 vezes santo, no servo sofredor, que substituiu os pecadores por quem ele morreu. Quando Jesus Cristo estava na cruz, a ira de Deus veio em sua plenitude sobre ele, fazendo ele clamar naquela hora tão angustiante: Deus meu, por que me desamparastes? Porque ali ele estava recebendo o cálice da ira, o peso dos nossos pecados estavam caindo sobre ele, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a mensagem que jamais devemos esquecer é a seguinte: a fim de livrar pecadores da sua ira, Cristo teve que suportar a ira de Deus. Se eu estou aqui hoje, se você está aí, se nós estamos juntos cultuando a esse Deus maravilhoso, saiba, é porque o preço foi pago na cruz do Calvário. É porque lá na cruz ele recebeu a justiça de Deus para nos abençoar. Houve uma permuta. Ele recebeu toda a miséria, todo o pecado, toda a mazela, minha e sua, e nos deu as bênçãos da reconciliação com Deus, por meio dele. Misericordiosamente ele agiu para nos abençoar. E é isso que faz a gente estar aqui nesta noite. E daqui a pouco participar da ceia do Senhor. É com esse entendimento de o que ele fez em nosso lugar. Então, foi exatamente isso que ele realizou. Ele recebeu a ira de Deus. E com respeito a nós, os cristãos, Jesus nos salvou definitivamente dessa ira. Como já foi dito, Deus é justo para com todas as pessoas, irmãos, sem exceção. E ser justo significa que ninguém escapa da sua ira. Ninguém. Uns recebem pessoalmente, aqueles que não se converterem. E outros a recebem de maneira representativa. Alguém nos representou, alguém tomou o nosso lugar e recebeu por nós. Que foi o Senhor Jesus Cristo. Na pessoa bendita do substituto Cristo Jesus, nós estamos abençoados, nós estamos absolvidos. A comunhão, a liberdade entre nós e Deus. O Deus eterno se reconciliou conosco por meio de Cristo Jesus. Porque todos os homens, sem exceção, são merecedores da ira, porque todos são transgressores. Mas aqueles que estão em Cristo são livres pessoalmente da ira divina. Então a diferença entre eu e aquele que ainda não creu, não é que eu sou melhor do que ele. A diferença está apenas na capacidade de entender o sacrifício de Cristo. A diferença está que humildemente eu reconheço que sou tão pecador quanto ele. Nós somos pecadores, mas a diferença está em eu reconhecer, e você que crê em Cristo também reconhecer humildemente, que ele pagou o preço no seu lugar. Que não há méritos nenhum em você e nem em mim. Que não há bondade própria nem em mim e nem em vocês.
A bondade toda manifesta-se do céu na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então a diferença é só que um está dizendo assim, eu não creio não, e o outro está dizendo, humildemente eu creio, que eu sou tão condenável quanto você, mas Cristo se colocou entre Deus e mim, e através de Cristo, assim eu creio, eu estou reconciliado com Deus. O mérito é dele, a obra é dele, e a minha vida nesta terra não é uma vida que eu vivo assim como obrigatoriedade para servi-lo. Ao contrário, a minha vida nesta terra é de gratidão, de louvor e de adoração a ele, por tudo aquilo que ele fez em meu lugar. Então, quando você entende o sacrifício de Cristo, ser crente é uma bênção, nunca um peso. Não é um fardo que as pessoas, como legalistas, dizem assim, eu não vou ser crente não, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, querido, não. Ser crente significa uma bênção. Ser crente significa justamente você entender que eu não devo fazer essas coisas porque eu tenho um prazer muito maior, eu tenho uma alegria muito maior, eu me satisfaço em Cristo, Ele me realiza, Ele me completa. Ele já é a pérola de grande valor que eu possuo. Então, ter comunhão com Ele traz uma alegria acima de tudo mais que o mundo possa oferecer momentaneamente. Eu não preciso me tornar, em um momento, ficar anestesiado por uma circunstância que depois vai cobrar um preço horrível. E todos nós sabemos, pelo menos aqueles que já experimentaram as coisas aí fora. Depois de vou colocar um dia e uma noite, para ficar bem longo mesmo. Um dia, uma noite, de muita bebida, de muita farra, de muita coisa ali, a carne. E não é que está ali, está ruim, não. Eu não sou hipócrita de dizer, não, aquilo é ruim. Não, aquilo ali, momentaneamente, a carne está gostando, é bom. Mas depois o preço vem financeiramente, o preço vem nas consequências. E o preço vem, para alguns, numa ressaca terrível, não vem? No outro dia mesmo. Não é? Ai. Quantos que às vezes assim, naquela ânsia, diz assim, nunca mais eu faço isso. Está dizendo ali porque está numa ressaca horrível, mas no outro dia faz novo, porque passou e faz novo. Que é escravo do pecado. Então, querido, nós não precisamos nos anestesiar. Buscar subterfúgios para buscar momentos de felicidade. A nossa felicidade está em Cristo. Ele nos preenche, Ele nos realiza. Nele temos paz, alegria, regozijo e nas consequências do cristianismo, que é viver em comunhão. Quando a gente se junta, quando a gente celebra. E aí celebrar, não estou falando agora só de culto, não. Estou dizendo que crente também faz churrasco. Crente também se junta, crente também come. Você não vai ficar anestesiado, porque não precisa, porque já está todo mundo ali embriagado, cheio do Espírito Santo. Mas come com uma beleza, não come não? Convide crente para o churrasco, para você ver. Convide para o aniversário, para você ver. Não bebe não, mas come. Que é uma beleza. Não é? Então a nossa alegria, a gente se junta, a gente é feliz. A gente vive a vida. Irmãos. Isso significa que não estamos mais debaixo da ira de Deus. E aí o apóstolo Paulo deixa isso muito claro em duas passagens das Escrituras. Quando ele fala do livramento da ira. Em Romanos 5,9 ele disse, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o sangue de Jesus traz justificação. A justificação é uma declaração de Deus, dizendo, se você está em Cristo, eu não lhe condeno mais, você está perdoado, você está absolvido, não há mais condenação para você. Por isso que o texto diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há nenhuma condenação, porque há justificação. Há uma declaração do tribunal de Deus dizendo, vocês estão absolvidos, abençoados. Então, se estamos justificados pelo sangue de Cristo, fomos salvos da ira de Deus. Qual é a consequência? Aqueles que ainda não estão justificados, eles não estão salvos ainda da ira de Deus. A ira permanece sobre eles. O contexto imediato aqui de Romanos 5,9, irmãos,
diz que Jesus é a prova do amor de Deus para conosco, pelo fato dele ter morrido por nós. A gente leu o versículo 8, não foi? Significa, então, que a consequência dessa morte é que todos aqueles por quem ele morreu são justificados. Dito de outra maneira, é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Todo pecado. E essa justificação purificadora pelo sangue de Cristo garante a libertação da sua ira. Não há mais condenação nenhuma para nós. Sendo assim, nunca mais os benefícios, nunca mais seremos punidos definitivamente pelos nossos pecados. Não há. Isso é tão lindo que a gente não tem dimensão sobre isso. Nunca eu e você saberemos o preço real do pecado, porque nunca vai cair sobre nós. Eu e você nunca vamos saber o quanto realmente dói ser um pecador não arrependido, porque uma vez arrependidos, já caiu sobre Cristo. Nunca vamos experimentar isso. Nunca. Nunca teremos a dimensão real de quanto foi o preço dos nossos pecados. Porque a gente não vai viver mais isso. Não há mais condenação para nós. Como diz 1 Tessalonicenses 1, capítulo 10, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. E aí a frase final, Jesus que nos livra da ira vindoura. Então Deus ressuscitou Cristo dos mortos, nós estamos aguardando a sua volta, e quando ele voltar, ele vem justamente para nos buscar, a sua igreja, porque ele nos livrou da ira vindoura. Então lembre, há uma ira temporal que se manifesta aqui, mas há uma ira vindoura que há de se manifestar, que é a ira que vai punir o pecador por toda a eternidade. E aí nesse texto o apóstolo é ainda mais específico, né? Ele se refere à manifestação final da ira divina, que ele chama de ira vindoura. E Jesus é quem nos liberta dessa ira. Então, qual é a boa notícia? Nunca mais, repito, nunca mais Deus tratará segundo os nossos pecados, irmãos. Porque já tratou dos nossos pecados com o nosso substituto. Ele já resolveu a nossa demanda na cruz com Jesus Cristo. Essa é a segunda função, ou a segunda ação de Cristo em relação à ira de Deus. Ele salva todos os cristãos dessa ira. Nunca nós vamos pagar por essa ira. Vamos sofrer esse castigo. E com respeito aos ímpios, lembrem, ele é aquele que recebe a ira e no recebimento da ira, ele livra os salvos. Porque ele recebe a ira no lugar dos salvos. E com respeito aos ímpios, ele é aquele que aplica a ira de Deus no dia final. Na primeira vinda, ele veio como servo sofredor. E na primeira vinda, ele veio e sofreu a humilhação desde o ventre. Porque para ser o filho de Deus era uma humilhação ficar preso, alojado no ventre humano. Porque ele é Deus eterno, soberano. Mas ele tomou a forma humana. E então ele nasceu. E essa humilhação continuou porque não havia um lugar digno para receber o Filho de Deus. Ele foi colocado numa estrebaria. E aí ele cresce. E aí ele tem seu ministério rejeitado por muitos. E continua esse processo de humilhação, culminando na cruz do Calvário. Não antes de ser esbofeteado, xingado, cuspido. Ele vem como servo sofredor. Mas aí ele morre, ressuscita ao terceiro dia, está no céu. E quando ele voltar, não vem mais como servo sofredor. Ele vem como aquele que é vitorioso, que venceu a morte. E ele vem para estabelecer novos céus e nova terra. E no estabelecimento de novos céus e nova terra, vai haver a separação entre quem creu nele e quem não creu. Quem creu, ele livrou da ira, no seu estado de servo sofredor. Quem não creu, vai receber agora a punição da ira que vai cair sobre ele, definitivamente. Então ele é
para o ímpio o aplicador da ira de Deus. E eu sei que talvez você se assuste ao ouvir isso, ou quem está nos assistindo, porque eu repito, não é uma mensagem muito pregada hoje em dia. Hoje em dia, na verdade, as pessoas pregam mais o que o povo quer ouvir. De manhã falávamos sobre isso na EBD. Um evangelho açucarado, um evangelho adocicado, um evangelho mentiroso. Porque a Bíblia diz, é melhor as feridas feitas pelo que ama, do que o beijo do bajulador. É melhor eu lhe ferir hoje, amando você, para que você tome posição, para que essa ira de Deus não caia sobre você no dia final, do que eu bajular você. E no dia final você olhar e dizer assim, era melhor você ter me falado a verdade, e não me enganado com a mentira. E infelizmente, principalmente no nosso contexto de país, irmãos, o que nós percebemos é uma mensagem desvirtuada. É muito comum vermos Jesus sendo pregado como Salvador dos filhos de Deus. E isto é verdade, é correto sim, pois Cristo é o único suficiente Salvador do seu povo. Não há outro Salvador. Todavia, não é somente isso que Cristo é, não. Em outras palavras, poucas vezes nós ouvimos Cristo sendo anunciado como aquele que é o agente vingador de Deus. Aquele que vai sentar no trono para julgar no juízo final. Sim, meus irmãos, minhas irmãs, a Bíblia diz que Jesus Cristo não é somente salvador da ira, mas ele é também o agente executador dessa ira naqueles que o rejeitam. Assim como a obra da redenção é efetuada por Cristo, assim o juízo final dos homens também o será por ele. É verdade que Deus é o juiz supremo de toda a terra, mas Jesus, como Filho de Deus, recebe do próprio Deus a prerrogativa de se tornar aquele que vai julgar no dia final. Jesus vai sentar no trono e receber de Deus toda a autoridade para manifestar-se no juízo final. Em outras palavras, Deus usa o verbo encarnado para ser o executador da sua ira. Isso significa que, na cruz, Jesus adquiriu o direito de ser o agente executador do juízo divino. Se não ouçamos as palavras escritas em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 31. Note, diz assim, ouça, portanto, é Paulo falando aqui. Portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. O que é que Paulo está dizendo? Que Deus, que aqui em Atos 17, Paulo está discursando no Areópago. Paulo está diante dos filósofos mais conceituados da época, os epicureus, os estoicos. Paulo está ali diante do berço do entendimento filosófico, da sabedoria do mundo. E ali então Paulo começa pregando na praça pública. E então o pessoal fica tão encantado com aquela mensagem, que é uma novidade, que é o evangelho sendo anunciado, que leva Paulo na grande concentração dos filósofos. Naquele local onde só ficava PhD, pessoas com doutorado, pessoas ali com pós-doutorado. Paulo entra lá. E Paulo entra com o evangelho. E aí Paulo começa a falar ali da idolatria daquele povo, com muita sabedoria, com discernimento, cheio do Espírito Santo. E aí já no final do discurso, no capítulo 31, no verso 17, Paulo diz, portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Aí Paulo está dizendo, Deus estabeleceu um dia em que ele vai julgar o mundo com justiça. O que Paulo está dizendo é que vai haver um dia final, que nós não sabemos quando será, que apenas Deus sabe, mas que nesse dia final, o mundo aqui são pessoas, eles serão julgados com justiça. Lembre, Deus é amor e Deus é justiça. E aí Paulo continua dizendo, o apóstolo Paulo, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos.
Ora, irmãos, o nome de Jesus não é citado, mas quem foi que Deus enviou e ressuscitou dentre os mortos? Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é, Deus é o juiz de toda a terra. Mas aí Deus estabeleceu o dia, ele que marcou no calendário do céu, aonde vai então julgar esse mundo com justiça, e esse mundo será julgado por meio desse varão que está destinado, que é Jesus Cristo, que foi ressuscitado dos mortos ao terceiro dia. E o varão referido aí, repito, nesse versículo, claro, é o Cristo, o Filho de Deus. Isto porque Deus honrou a Cristo Jesus, dando-lhe a posição de juiz sobre todos os homens, em virtude do seu trabalho perfeito como redentor dos seus filhos. Quando Jesus morre na cruz, quando Jesus então é ressuscitado ao terceiro dia, ele recebe a autoridade vinda do próprio Pai para ser o juiz agora. E aquele que então vai executar a ira de Deus sobre o pecador não arrependido. E João entendeu isto. João capítulo 5, verso 22, João escreveu as palavras de Jesus. E Jesus disse, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. O Pai não julga, por quê? Porque confiou ao Filho, Jesus Cristo, todo julgamento. A nossa confissão de fé, irmãos, ela diz assim, Jesus foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo, e lhe ordenou que executasse esse juízo. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que me ouvem aqui presencialmente, a todos que nos assistem, jamais esqueçam, assim como Jesus tem vida em si mesmo, ele recebeu outro privilégio, o de ser o aplicador da ira de Deus. Isso significa que o trabalho de julgar os homens na manifestação da ira divina será de Jesus Cristo. E não apenas isso, algo mais deve ser dito sobre esse assunto, irmãos. É importante observar que, para exercer juízo em ira, é necessário possuir autoridade e poder. E Jesus recebeu de Deus autoridade e poder para fazer isto. Jesus possui esse poder, que é uma prerrogativa da realeza. Jesus é rei, ele não é rei? Todo rei tem o quê? Poder. Então ele tem todo o poder, porque ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Uma pergunta importante a ser feita é, quando será que Jesus vai aplicar a ira de Deus sobre os ímpios de forma final e definitiva? Quando? E aí a resposta que eu posso dar é, naquele momento que nós chamamos de último dia, ou seja, no seu retorno, na sua segunda vinda. Lembre, ele veio na primeira vinda como servo sofredor. Na segunda vinda ele vem como aquele que é o vencedor, que ressuscitou, como juiz de toda a terra. E na segunda vinda de Jesus, uns serão extremamente consolados. A segunda vinda para uns será de extremo consolo, para outros será de extremo terror. Ao mesmo tempo em que abraçará o seu povo com amor, demonstrará também a sua ira para com os ímpios que não se converteram a ele. Então, aqueles que se renderam a Cristo, que viveram em Cristo, que entregaram sua vida a Cristo, que renunciaram a esse mundo, crendo nessa promessa, essa promessa vai se concretizar, se manifestar, ele volta, abraça-os e eles são consolados abundantemente. E aqueles que preferiram, então, pagar para ver e se esbaldaram nesse mundo, eles sofrerão horrivelmente, porque não há mais chance de arrependimento quando ele voltar. Significa que do mesmo céu vem a salvação e a condenação. Do mesmo céu. O mesmo Senhor Jesus que vai dizer para uns, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Consolo. É o mesmo Jesus que vai dizer no mesmo episódio, ou seja, no mesmo momento, no momento do julgamento, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno.
Por quê? Porque Deus já determinou um dia em que, segundo, ele já determinou um dia, Deus, em que, segundo a justiça, há de julgar o mundo com Jesus, por Jesus Cristo, a quem ele, pelo Pai, foi a quem ele entregou, melhor dizendo, toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade no céu e na terra. E caminhando para finalizar aqui, irmãos, permita terminar com algumas aplicações para a gente ir para a ceia. Meus irmãos, minhas irmãs, sabendo que Deus já marcou um dia para que a sua ira seja derramada de forma final e definitiva. Qual será o papel de Jesus na tua vida, meu querido, minha querida? Ele é o recebedor da ira. Você crê nisso? Para que você seja livre da ira de Deus e ela caia, e ela então, que caiu sobre Jesus, você receba os benefícios da salvação? Quais são as palavras que tu ouvirás no juízo final? Porque todos nós vamos comparecer diante dele no grande dia. Ele estará sentado no trono. E a Bíblia diz, ele vai separar as ovelhas dos cabritos. As ovelhas vão ser colocadas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Onde você estará? Quais palavras você vai ouvir? Entra no gozo preparado desde a fundação do mundo ou apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno? Pense sobre isso e decida sobre isso enquanto há tempo. Porque depois que a gente fecha os olhos aqui, é ledo engano, mentira. É algo para confortar os que ficam, mas não tem nenhuma relevância para quem foi. Missa de sétimo dia, de um mês, de um ano, isso é mentira. Tudo que temos que resolver é em vida, irmãos. E depois que a gente for, nada que aqueles que ficam faça pode alterar o nosso estado lá. Você é responsável pela sua vida. E você é que tem que decidir as palavras que você vai ouvir no dia final. Se você vai ouvir, benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, malditos. Então, como diz a Escritura, se ouvir hoje a voz do Espírito Santo, não a do pastor apenas, não deixe para amanhã, creia. E demonstre que você crê confessando com a sua boca. E uma vez que você creu e demonstrou com a sua boca, caminhe de acordo com essa confissão. Deseja aprender mais e mais de Cristo. E esse aprendizado vai ser até o fim da sua vida. E ainda quando estivermos em glória, ainda continuaremos aprendendo dele, porque ele é o Deus infinito, que jamais será compreendido na totalidade por nós, que somos finitos. Mas tudo começa aqui. Vamos orar? Que você medite sobre isso, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, Senhor, pelas ações que o Senhor Jesus Cristo realizou e realizará relacionadas à tua ira, ó Deus. Obrigado porque ele recebeu lá na cruz o cálice da ira. E obrigado porque assim sendo, assim, ó Pai, a bênção da salvação para todo aquele que crê em Cristo. Sem exceção, homem, mulher, adolescente, jovem, adulto. Ó Deus, independente da condição econômica, creu em Cristo, é abençoado, está justificado. Nenhuma condenação há. Mas também o Senhor Jesus é aquele que não só livra aqueles que creem nele da ira, mas ele vai aplicar a ira no dia final, para todo aquele que não crê. Então, meu Deus, em nome de Jesus, se existe aqui entre nós alguém que ainda não creu, que o Senhor faça crer em nome de Jesus. Que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor desvenda os olhos,
Que em nome de Jesus, ó Pai, o Espírito Santo trabalhe fazendo a obra que eu não posso fazer. A minha obra parou aqui, Senhor, que foi pregar. Que a obra do Espírito Santo dê continuidade. E para a glória do teu próprio nome, ó Deus, abra o entendimento, abra o coração, desvenda os olhos, revela-se, ó Pai, salvadoramente para ele e ela que ainda precisa crer nesta noite. Abençoa aqueles que estão nos assistindo também, ó Pai, também aqueles que nos escutam do aconchego do seu lar. Que onde chegar a minha voz, ó Deus, chegue também a salvação em Cristo, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém e amém.